Cheguei no escritório, pessoal, e faltam literalmente 20 minutos para minha primeira audiência começar. Vai ser uma audiência de procedimento do júri, um caso totalmente absurdo em que um casal está sendo acusado de homicídio e tentativa de homicídio. Depois eu conto melhor sobre o caso para vocês, e a outra é sobre um caso de roubo. Eu tô fazendo esse vlog e o objetivo nem é falar sobre processos, sabe? É responder uma pergunta que eu recebi no direct sobre as coisas que a advocacia me deu, as conquistas que eu tive até hoje graças à advocacia. Só que eu resolvi fazer em formato de vlog até para poder ir conversando com vocês durante o dia, porque mais do que falar sobre as conquistas, é também falar sobre os desafios e de como que é verdadeiramente o nosso dia na advocacia. Igual hoje, eu tenho essas duas audiências. Ontem eu passei o dia por conta disso, organizando, deixando tudo estruturado, porque eu sabia que hoje de manhã eu não ia ter tempo para trabalhar nessas audiências. Eu precisaria já estar com elas pronta para chegar aqui no escritório voando e já fazer direto às audiências. E por que isso? Hoje de manhã, fiquei a manhã toda cuidando de um caso em que um casal de idosos estão sendo literalmente despejados de casa. Nesse momento, a oficial de justiça está lá, despejando o casal de idosos, e eu estava a todo momento tentando fazer um acordo com o escritório da outra parte para a gente negociar, tentar evitar esse despejo. Ontem fiquei até 10 da noite praticamente tentando protocolar um agravo de instrumento, um recurso contra essa decisão. Foi um caos. Hoje cedo eu sabia que eu ia precisar ficar dedicada a isso, e fora isso eu ainda tinha aqui no poupa tempo, porque eu tinha um horário marcado hoje lá que eu tava esperando há praticamente 2 meses. Assim, um caos. Mas todo esse caos vale a pena quando eu vejo o tanto que eu evoluí na minha vida, tendo a minha profissão e tendo o meu próprio escritório e todas as conquistas que eu alcancei até agora. Só que também não acho justo vir aqui falar com vocês só sobre conquista, só sobre a parte boa, e não mostrar esses bastidores difíceis, sabe? Tá sendo muito difícil pra mim agora saber que um casal de idosos tá sendo despejado e que eu não consegui fazer nada pra impedir. Então é muito desafiador. Agora eu vou entrar nessas duas audiências com a cabeça lá nesse despejo, mas ao mesmo tempo eu também tenho que me dedicar para esses 2 casos. E não é fácil, gente, não é fácil, mas daqui a pouco eu volto pra gente falar da parte boa. Porque parece que eu quero desanimar, né, vocês? Eu digo, não, tem conquista, mas aí eu venho aqui e derramo o balde de água fria. Mas é assim, eu gosto que vocês saibam a realidade. Aqui a gente trabalha com a realidade. E ó, só pra não perder o costume, no meio disso tudo, marmitinha, porque eu ainda preciso manter a minha vida fitness, porque eu sou quase uma atleta esportista. Agrediu o senhor. Alguém segurou o Leonardo, assim, pegou ele, tirou de cima do senhor ou não? Ele parou de bater porque ele parou, sozinho. Tá, o Leonardo quis parar então. Em relação à prisão do senhor, o senhor tá preso por qual crime? Fora esse tráfico de drogas, o senhor confirma pra mim que você tem outras 3 acusações? Um estupro... Sim, excelência, a relevância é que a gente tem aqui uma questão atingindo ao mérito de legítima defesa do Leonardo em proteger a sua casa, seu patrimônio e a sua família. Então, se a gente está falando de alguém que tem uma ficha extensa, eu só quero a confirmação dos crimes que o senhor André atualmente está respondendo, para que isso fique mencionado no processo e conste na ata da audiência. Mas eu gostaria que constasse em ata a pergunta e depois o indeferimento. Então eu vou terminar a pergunta, porque eu não terminei ainda. Excelência, eu posso registrar em ata a pergunta e depois que eu registrar em ata, a senhora indefere e a vítima não é obrigada a responder. Agora, me proibir de registrar em ata a pergunta é cerceamento de defesa. Senhor William, as acusações seriam uma acusação de estupro,
tráfico de drogas e outra acusação de furto, tá? A pergunta seria se o senhor teria conhecimento sobre essas acusações, ok? Obrigada, excelência. Mas nesse caso, a defesa entende que tem relação, então eu pergunto, ok. Ok, excelência. Sim, acontece que agora deu uma atrapalhada aqui, eu preciso de 1 minuto para voltar às perguntas. Eu vou precisar me retirar da audiência. A doutora Daiane e a doutora Ana Caroline vão dar continuidade pela defesa, ok? Obrigada, boa tarde. Finalizei as minhas audiências, vamos para o nosso papo sobre conquistas na advocacia, né? Estamos aqui para isso. Eu quis fazer nesse formato diferente, ao invés de só responder pelo Instagram, para a gente ter uma conversa mais profunda sobre esse assunto, porque eu acho muito superficial eu chegar aqui e só falar para vocês, eu tenho isso, porque a advocacia me deu isso. Eu quis ser mais específica porque é engraçado que quando eu tava nessa posição, assim, de querer conquistar as coisas, eu sempre queria saber mais detalhes da vida de quem eu acompanhava, que fazia o que eu queria fazer, sabe? Beleza, quero ser advogada autônoma, quero ter meu próprio escritório, então tenho curiosidade de saber como que é a vida de alguém que já tem o que eu quero ter, pra saber se é aquilo mesmo que eu quero, sabe? Então, é muito difícil a gente ver as pessoas abrindo 100% o jogo e falando da realidade como ela é, porque, sei lá, às vezes é até muita mentira na internet, né? A gente não pode também cair nessa de acreditar em tudo que a gente escuta por aí, porque as pessoas só querem mostrar as partes boas, não é? Então eu decidi fazer esse vídeo. Lógico que eu não vou ser tão específica assim, né? Porque senão acaba invadindo demais a minha privacidade, mas eu vou falar de muitas coisas que eu tenho hoje, e tudo o que eu tenho, literalmente, foi a advocacia que me deu, porque eu nunca trabalhei com outra coisa que não fosse o direito, que não fosse o mundo jurídico. Eu nunca fui CLT em nenhum outro lugar, minha família nunca me bancou, então tudo o que eu conquistei veio do meu trabalho com a advocacia, para deixar isso bem claro. Eu não tenho nenhuma outra fonte de renda que não seja diretamente a advocacia, porque tem muitas pessoas que a gente vê, muitos advogados, que às vezes têm dinheiro, mas esse dinheiro que ele tem não é necessariamente fruto da advocacia. Às vezes é fruto de aulas, às vezes ele é professor, às vezes ele vende curso, às vezes ele faz outras coisas que dão a ele uma renda, né, favorável, uma boa condição de vida, mas que não é necessariamente 100% da advocacia. Então eu quis trazer isso para vocês também, para vocês entenderem que a minha vida é 100% da advocacia hoje. Então, para vocês saberem se realmente é o que vocês querem para a vida de vocês também. Mas antes, vamos fazer um café, né? Café feito, vamos conversar. Gente, é o seguinte, de todas as coisas que a advocacia me deu, de todas as conquistas, para mim a minha maior conquista foi a liberdade. E o que eu quero dizer com liberdade? Hoje, o fato de eu não trabalhar para ninguém diretamente significa que eu escolho como eu decido o meu dia a dia de trabalho. Hoje eu tenho uma equipe, lógico, eu tenho colaboradores, eu tenho uma equipe de assistentes, tá? Que me ajuda no dia a dia a responder clientes, a receber leads, tudo isso eu tenho essas assistentes para me ajudar. Eu tenho um estagiário que me ajuda com as demandas internas do escritório. Eu tenho uma pessoa agora, recentemente, que está me ajudando com produção de conteúdo no Instagram da comunidade, porque agora, nesse ano de 2025, é um dos meus objetivos também crescer a nossa comunidade Jovem Advogada. Se Deus quiser, escrevam o que eu estou dizendo, vai se tornar a maior comunidade da Jovem Advocacia no nosso país. Vai ser maravilhosa, está caminhando para ser. Então eu tenho uma pessoa que está me ajudando com a produção de conteúdo lá. E, fora isso, eu tenho alguns parceiros, trabalhamos juntos no processo. Geralmente, a maioria dos advogados que hoje trabalham em conjunto comigo são os advogados da própria comunidade, em que eu trago eles para trabalhar em alguns processos comigo, participar de audiência, enfim. Por quê? Eu estou restringindo essa participação às pessoas que fazem parte da comunidade, porque serve como prática de verdade para eles. Eu sou muito contra ficar estudando teoria da prática jurídica, eu acho que prática a gente aprende praticando, então eu trago eles para trabalhar comigo.
Então, essa é a equipe que eu tenho hoje, é assim que eu trabalho. Então, eu não tenho ninguém superior a mim nos meus processos, a quem eu devo a satisfação do meu dia, a quem eu devo a satisfação do que eu tô fazendo, do que eu tô deixando de fazer. Então, pra mim, hoje, essa é a maior conquista que a advocacia me deu. Eu não sou do perfil de pessoas que gostam de trabalhar para terceiros. Eu sou uma pessoa do espírito meio livre. Eu preciso dessa liberdade para trabalhar. Então, assim, só o fato de eu não estar subjugada a ninguém, pra mim é a minha maior conquista na advocacia, tá? E isso paga qualquer perrengue, qualquer coisa. Agora vamos lá. Vocês têm que entender e levar em consideração que eu já estou no meu 4º ano de advocacia, tá? Toda essa estrutura que eu tenho, ela foi acontecendo nos últimos 2 anos. Os 2 primeiros anos de advocacia foram muito difíceis. Eu nunca pensaria que eu teria dinheiro para pagar uma equipe de assistentes, dinheiro para pagar estagiário, sabe? Dinheiro para pagar alguém para me ajudar a cuidar dos conteúdos da internet. Nunca, sabe? Não passava pela minha cabeça que em 2 anos eu poderia ter montado uma equipe assim, porque os custos são muito altos. Só que eu decidi investir para crescer. Hoje, se eu não tivesse toda essa equipe, todas essas pessoas que eu pago, se eu não tivesse o escritório, que é uma puta despesa, tá? Aqui no escritório de despesa fixa é mais ou menos R$3.000 por mês. Aluguel, condomínio, conta. Isso porque nem começou a chegar a conta de luz do ar-condicionado que a gente colocou. Porque antes era conta de luz sem o ar-condicionado. Esse mês a surpresa vai chegar aí. Então, assim, se eu tivesse optado por uma advocacia solo, eu, sozinha, cuidando de tudo, sendo a centralizadora, eu teria muito menos gastos. Esses gastos hoje giram em torno de 6, 7, dependendo, R$8.000, porque eu também tenho, inclusive, a equipe de marketing, que cuida do meu tráfego pago, essas coisas. Então, assim, é um custo bem alto. Por que eu tô falando números pra vocês, tá? Pra vocês terem noção dessa realidade. Eu acho legal falar em números, porque às vezes a gente não tem noção de números e a gente fica se perguntando assim, mas quanto que será que custa pra ter tudo isso que ela tem? Também queria ter, porque eu sou cara de pau, assim, sempre que as pessoas começavam a falar das coisas, me dava vontade de perguntar assim, mas quanto, sabe? Vamos falar de valores pra eu ter noção da realidade. Então hoje eu gosto de ser bem aberta com vocês aqui no nosso espaço pra vocês entenderem valores. Esse é um custo pra ter tudo isso que eu tenho hoje de estrutura. Talvez se eu não tivesse tudo isso, todas essas despesas, eu, pessoa física, Adriele, estaria ganhando bem mais dinheiro. Imagina, 8.000 a mais na minha conta todo mês, sem ser direcionado para despesas, ser para eu gastar comigo, pô, minha vida estaria melhor, óbvio. Mas eu agora não me preocupo em ser eu, Adriele, rica. Eu me preocupo em construir um escritório rico, um escritório com estrutura, tá? Então, como que você ganha dinheiro? Eu tenho um prolabore estabelecido para mim, ou seja, eu ganho salário do meu escritório. Eu tenho um X valor, tá? Que a gente não vai ser tão específico aqui, para vocês não ficarem tomando conta da minha vida financeira. Mas enfim, eu tenho um X valor que eu determino que é o meu salário. Eu não tiro do caixa do escritório nenhum centavo a mais desse salário que eu estabeleci para mim, que é um salário em que eu vivo muito bem. Pago as minhas contas, minhas despesas, que eu vou falar também sobre as minhas despesas pessoais para vocês entenderem o que esse meu salário cobre, tá? É bastante coisa. Então, assim, hoje essa é a estrutura que eu tenho. Se eu optasse por me enriquecer primeiro, para ter uma vida melhor, para ter uma vida de ostentação por aí e deixar o meu escritório às mínguas, cara, talvez eu tivesse a curto, médio prazo mais bem resolvida financeiramente. Mas eu preferi abrir mão de um conforto imediato para que o meu escritório cresça e eu tenha condições de crescer ele cada vez mais. Esse é o meu objetivo. E eu vejo que essa é a falha de muitos jovens advogados. Eles pensam que tudo que eles ganham é deles. Eles não pensam nesse longo prazo de construção de um escritório e ficam 5, 10 anos vivendo na mesmice. Então essa é a maior diferença do que eu vivo hoje, ok? Vou terminar de fazer umas coisinhas aqui, responder os clientes e eu quero treinar ainda hoje. Então a hora que eu estiver me trocando para ir para academia, eu volto para falar sobre a última parte, que é as minhas conquistas pessoais, como que é o meu estilo de vida hoje em dia, para vocês entenderem mais ou menos quanto eu ganho por mês hoje com a advocacia e quais as minhas projeções para o futuro. Voltei, tô me arrumando para ir para academia.
pra gente terminar a nossa conversa. Mas é o seguinte, antes da gente continuar, me respondam uma coisa. Vocês gostaram desse tipo de conteúdo? Da gente escolher um tema e enquanto vai passando meu dia, as loucuras, eu vou conversando com vocês sobre esse tema. O tema de hoje foi conquistas na advocacia. Tava pensando em num próximo vlog a gente falar sobre os desafios, sabe? Qual é o momento de ter um escritório, qual é o momento de contratar uma contadora, por quê, custos. Acho que é legal, hein? Se vocês comentarem aqui embaixo e falarem que gostam e que querem um vlog assim, eu vou fazer, ok? Mas façam um favor, tá? Se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo para que a gente possa fazer mais vlogs assim. Sim, gente, na minha vida pessoal, eu já conquistei muito mais do que eu achei que fosse possível em tão pouco tempo. Ano passado eu comprei um carro. Na época o carro estava avaliado em 135 mil. Eu nunca imaginei que eu poderia comprar um carro nesse valor. Nem meus pais nunca tiveram um carro de 135 mil. Pode parecer até pouco para outras pessoas que veem advogados tentando com, sei lá, Porsche, com Audi, não sei. Mas eu fiquei muito feliz quando eu consegui comprar o meu carro. Porque assim, eu nem imaginava que eu poderia comprar um carro, sabe? Então foi uma das minhas maiores conquistas. As outras são conquistas, assim, do dia a dia. Eu tenho liberdade para viajar hoje. Eu não viajo tanto ainda porque eu sinto que o meu escritório ainda precisa mais de mim, assim, dessa presença física. Então eu não me permito ainda passar vários dias longe do escritório, mas é algo que eu quero fazer com o tempo. Então eu posso viajar a hora que eu quero. Eu ajudo os meus pais, eu fiquei muito feliz também que ano passado o meu pai precisava trocar de carro, ele não tinha a grana toda para comprar o carro à vista e simplesmente eu e meu irmão fomos lá e falaram, beleza, precisa de quanto para comprar esse carro? Vamos comprar o carro. E a gente foi lá comprar um carro pro meu pai, sabe? Então, tipo, isso tudo foi a advocacia que me deu. Imagina só, no meu primeiro ano de advocacia, eu usava o cartão do meu pai para fazer trafego pago, não sabia nem como eu ia pagar, ficava morrendo de medo de não conseguir pagar o cartão de crédito do meu pai, que eu pedia emprestado. Eu não tinha dinheiro pra nada. E simplesmente, 2 anos depois, eu tô comprando um carro, ajudando meu pai a comprar o carro dele. Isso tudo é muito assim pra mim, sabe? Eu realmente não esperava que fosse ser um crescimento tão rápido. Mas isso, gente, veio com base em muito esforço. Igual eu falei pra vocês, eu ainda não tô rica. Eu ainda não posso comprar um carro importado, eu ainda não posso fazer uma viagem pra Europa, porque se eu fizer isso, eu vou estar sendo irresponsável. Mas se em 2 anos, tá? Que foi mais ou menos quando eu comecei a de fato ganhar dinheiro, eu já alcancei tudo isso, a projeção é que nos próximos 2 eu consiga chegar nesse patamar. Eu também tô planejando me mudar. A gente quer se mudar para uma casa maior. Hoje a gente mora num apartamento. A gente tá vendo casas maiores, com piscina, com churrasqueira, para poder receber os amigos. Ainda é um planejamento, quem sabe, para final desse ano ou pro começo do ano que vem. Mas se a gente quisesse fazer isso hoje, a gente já teria condição para isso, tá? E eu digo a gente porque eu e o meu noivo junto estamos vendo essa casa pra gente se mudar. Provavelmente a gente não vai comprar ainda, mas por questões mesmo de conhecer o lugar que a gente quer ir, porque a gente quer ir pro interior, então a gente não quer chegar e comprar uma casa, a gente quer que a casa seja primeiro de aluguel pra gente saber se a gente vai gostar do lugar e depois, se a gente gostar, a gente comprar a casa. Então, basicamente essas conquistas, sabe? Material pra trabalhar. Nossa, minhas primeiras audiências eu não tinha notebook. Hoje eu tenho notebook, tenho um iPad, tenho 2 iPhones. Eu consegui comprar tudo que eu precisava para trabalhar. Tenho equipamentos, tenho luzes aqui, luzes na minha casa, tenho microfone do melhor. Então, assim, tudo que eu quero investir hoje, eu tenho dinheiro para investir. Mas no começo eu não tinha. O microfone que eu usava para gravar vídeo era um microfone de R$35, que eu não sabia se era pior ou melhor com o microfone, de tão ruim que ele era. Mas cá estamos, com muitas coisas que eu consegui conquistar nesse tempo. E eu tenho certeza que vocês, que são jovens advogados, que estão aí nessa batalha, que hoje falam assim, meu Deus, eu não tô dando conta de pagar as minhas contas, tá difícil pagar a conta. Acreditem em mim, é persistência, é ir atrás, saber que nada cai do céu. Tudo eu precisei ir atrás, muito atrás. Então a gente vai conversando, vamos perguntando, vamos colocando novos temas e eu tenho certeza que vocês vão chegar e alcançar o que eu alcancei, ou muito mais do que eu, inclusive. Eu acho que estamos aí para isso, para dar passos grandes e sonhar grande. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal que vamos fazer mais conteúdos assim. E agora, beijo, beijo. Esse foi o meu dia. Vou treinar e depois ir para casa descansar. Até o próximo